Salve, salve, galera. Elinho Tricolor aqui na voz, trazendo mais conteúdo pra vocês. Cara, não é aquele conteúdo que eu queria trazer aqui, né? Mas tenho que trazer porque são dados. E são dados que importam a gente, né, cara? E o Fluminense tem uns dados muito ruins nessa temporada 2025. E eu vou enumerar aqui e vou falar porque o Fluminense é o segundo time que mais sofreu gol nos minutos finais, cara, no ano de 2025. Tá bom pra você? Mano Menezes, vamos lá. Renato Gaúcho, eu sei que é apenas 2 jogos, mas também já entra pra conta. Luiz Beldia. Em 3 treinadores no ano. A gente tá agora no início de outubro. E o Fluminense é o segundo time que mais sofreu gols em 2025, mano. Eu vou trazer tudo pra você aqui. Tudo que você precisa saber sobre o Fluminense e principalmente sobre essa estatística que é meio chata de falar porque nos deixa ainda com mais raiva do quão o nosso time é horroroso. Do quão eles são descompromissados. Eles negociam o resultado dentro de campo, escolhem o jogo pra jogar. Mas deixa eu me apresentar, meu nome é Wesley Silva, aqui é o seu canal Elinho Tricolor, canal de torcedor para torcedor, trazendo sempre notícias aqui diárias do Fluminense. E cara, faltava apenas 10 segundos. Faltava apenas 10 segundos, mano. É o que eu tenho pra falar pra vocês, rapaziada. Na matéria aqui do GE, tô escrito Marcelo Neves aí, setorista do Fluminense no GE. Análise diz o seguinte: a sina de gols no fim dos jogos é mais um problema para Zubeldia resolver no Fluminense. Diante do Lanterna do Brasileirão, o Tricolor perde chance de encostar em concorrente do G6, em partida marcada por polêmicas e reclamações quanto ao uso do VAR. Faltavam 10 segundos para o jogo acabar, Soteldo não corta o cruzamento e Luan Cândido aparece livre. Soteldo, para variar, mais uma vez, todavia, entretanto, já sabemos, queremos novidades, Soteldo. Mas vamos lá. Empate 2-2 com a Ilha aqui. A matéria vai narrar, vai nos dizer muito bem, né, mano, sobre essa questão do empate. Depois de tomar esse gol no fim, cara, o Fluminense, cara, é complicado, né, rapaziada? A análise vai dizer que a atuação do Fluminense foi superior do Sport. O Sport é horroroso, galera. O time horrível demais do Sport. Né? Horrível demais. E aqui tá a questão dos gols sofridos nos últimos minutos no jogo. Aí, ó, quem fez o gol, o Fluminense contra... No segundo tempo, cara, sempre no segundo tempo, né? Cara, dos 40 minutos e diante, ó. Aquele gol do Pedro contra o Flamengo, ó. Contra o Flamengo aos 40, contra o Volta Redonda aos 41 no Carioca, contra o Vitória no primeiro turno aos 44 do segundo tempo, contra o Botafogo os 2-0 no primeiro turno aos 49, contra o Atlético Mineiro 3-2 aos 48 do Igor Gomes no último lance, contra o São Paulo 3-1 no Morumbi aos 45, contra o Bahia aos 43 do segundo tempo no Brasileiro, contra o América de Cali aos 47 tomou gol, esse ainda assim foi vitória, mas mesmo assim tomou gol aos 47, contra o Bahia aos 40 pela Copa do Brasil, né? Luciano Juba sempre deixando a marca dele ali contra a gente. Aos 44 contra o Lanús no jogo de ida da Sul-Americana. E contra o Sport aos 51, cara, do segundo tempo, né, cara? É complicado, rapaziada. E aqui segue com também 2 créditos ao Giba Pérez e ao Roberto, perdão, Malisson também, que o gol do Lucas Cândido foi o 10º, do Luan Cândido foi o 10º sofrido pelo Fluminense na temporada após os 40 minutos do segundo tempo. Falando, ó, somente o Vitória que foi mais vazado com 12 gols no fim dos jogos, mano. Está pior que a equipe tricolor na temporada nesse quesito. Esse número considera todas as competições disputadas: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Mundo de Clubes e Brasileirão. E foram compilados pelo Gato Mestre. Olha lá, a equipe que mais sofreram gols. Eu só falei aqueles dos minutos do Fluminense tomou gol. Mas as equipes que mais sofreram gol em 2025, o Fluminense é a segunda. Após os 40. O Vitória tomou 12 gols após os 40 do segundo tempo. O Fluminense tomou 10 gols após os 40 minutos. O Sport tomou 9, o Vasco tomou 9, o Santos tomou 8, Juventude, Grêmio também tomaram 8 gols. Mirassol, Fortaleza e Bahia tomaram 7 gols. Fonte do Gato Mestre. Cara, é muita raça de gol que o time toma na vezada só, cara. É um problema orgânico do Fluminense. É um problema de desatenção da zaga dos jogadores. Ó, Vasco e Sport, que completam o pódio do quesito com 9, ainda se juntam à vitória entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Recife foi vazado 37 vezes no total, os outros dois sofreram 38. Esse não é o caso do Fluminense, que levou 31 gols. Mas tá ali perto da margem, né, mano? De erro. Levar gol no fim do jogo
do jogo, sendo a sina que custa pontos ao time do Brasileirão. Hoje o Fluminense é o 7º colocado com 35 pontos, entenda, somados. Mas pelo menos 8 já ficaram pelo caminho por conta de gols sofridos nos últimos 5 minutos finais da partida durante a competição. Então vamos lá, 35 mais 8, regra básica aqui, daria Fluminense 43 pontos. No momento que eu gravo esse vídeo, Fluminense... Cadê? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, galera, sem edição, tá? Tabela do Brasileirão. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, já tem a tabela do Brasileirão. E o Fluminense está aqui nessa posição, ó. Está em 7º hoje com 35. Se ele tivesse 43, ele estaria em 4º lugar. Porque ele tem 10 vitórias e quem está com 43 é o Botafogo com 12 vitórias. O Mirassol tem 43 mais 11 vitórias. O Fluminense conseguiria 3 vitórias, 18 pontos aí. Conseguiria aí umas 2 vitórias e um empate. O Fluminense ultrapassar o Botafogo, seria o 4º colocado do campeonato. Vocês viram muito bem aí pela tabela. Pô, por aí você vê que, cara, a gente estaria com a tão sonhada vaga na Libertadores até o momento. Um dos erros, grande erro nosso, né? O preço também foi pago na Sul-Americana, né? Após a vantagem construída por 1-0 do Lanús no último lance da partida, lá na Argentina, que acabou sendo decisiva. Se deu graças ao gol marcado por Marcelino Moreno aos 44 minutos no estádio La Fortaleza. Coincidência ou não, o problema virou o foco de Zubeldia. O novo técnico do Fluminense prometeu observar as questões nos próximos jogos, nos próximos treinamentos e trabalhar para corrigir. Vai ter data FIFA e etc. A menos de uma semana no cargo, é uma das muitas questões que o argentino tem nas mãos. O tempo para resolver é curto. O time volta a campo sábado contra o Atlético Mineiro, né, cara? No caso amanhã, às 6h30, no Maracanã. A vitória pode ajudar a colar no G6 e na briga por vaga na Libertadores. Lembrando que o Fluminense tem 2 jogos atrasados aí, né, galera? O Fluminense tem 2 jogos atrasados do Brasileirão contra o Mirassol, que já vai ser dia 8, durante a data FIFA, lá no Maenão, lá em São Paulo. Jogo difícil contra o Mirassol, que está fazendo um excelente campeonato brasileiro. E depois contra o Ceará no Maracanã. Vencer esses jogos aí, cara, se quiser realmente mostrar pro seu torcedor que realmente você está afim de ir pra Libertadores. E claro, com esses erros grotescos de zaga, posicionamento, os laterais dormindo, aí vai Soteldo marcar Luan Cândido à distância, não encurta, pra não deixar o cara cruzar, erro bobo, erro que quando você vê um cara sozinho finalizar, no último lance da partida, você olha, o seu jogador tá assim, ó, olhando pro nada, olhando pro horizonte, olhando, querendo marcar com o olho, com a vista, marcando bola, ao invés de marcar jogador. Tudo isso conta na hora de uma possível decisão na partida, cara. E o Fluminense já foi castigado por isso, questão de perder a Sul-Americana, por causa de erro bobo, como foi citado aqui pelo jogo de ida das quartas de finais contra o Lanús, que se o jogo fosse 0-0 lá, teria até outro resultado aqui no Maracanã, né, mano? É isso que complica essa situação, essa desatenção do time que escolhe jogo pra jogar e fatalmente está sendo punido agora de uma forma mais severa. Uma forma que já está escancarado o nosso erro de a gente sempre dormir nos minutos finais. E o Fluminense, mais uma vez eu trago para vocês, é o segundo time na Série A que mais tomou gols após os 40 minutos, ou seja, nos minutos finais da partida. Por causa de quê? Desatenção. De, meu colega vai marcar, não vou marcar. Não, filho. São 11 na linha, são 10 na linha, são 9. Quem tiver em campo tem que honrar as tradições tricolores. E como guerreiro, marcar o tempo todo, os 90 minutos. Tamo junto, galera. Saudações tricolores. Vitória Fluminense, vamos que vamos, rumo a Libertadores, porque eu sei que dá pra gente ir. Claro, via Copa do Brasil dá, mas dá pra ir pelo Brasileirão também. Forte abraço. Saudações tricolores.